Olá, eu sou Cristiele Borges e juntamente com a professora Elaine vamos apresentar então sobre um convite ao diálogo sobre educação estética em abordagens participativas. Então, para imaginar novas experiências humanas possíveis desde a educação infantil, compartilhando formas de linguagem de brincar e de socialização de saberes, nos desafiamos a usar a criatividade pedagógica para encorajar a imaginação e a curiosidade da criança. A partir dos documentos que embasam nosso planejamento, a BNCC, o documento orientador, as diretrizes curriculares nacionais, foram estruturadas então ações que levaram em consideração a construção do conhecimento por meio de interações, socialização, brincadeira, experiência e pesquisa. Dessa forma, então, deu os primeiros contatos com as crianças, nessa turma dessa pesquisa em questão, foi observado seus interesses, necessidades, curiosidades, para então se criar um projeto de intencionalidade pedagógica, desafiadora, que orientasse o processo investigativo da turma, que neste caso foi a modelagem com a argila. Diante então do interesse das crianças pela ação de modelar, a argila foi selecionada como materialidade de pesquisa, pois ela poderia possibilitar ações e experiências que promovessem investigações potentes e significativas, considerando sua textura, maleabilidade, pigmentação, transformação, entre muitas outras. Além disso, por ser um elemento natural, a argila é um recurso muito importante para aproximar as crianças dessa natureza que é tão importante nessas reflexões que fazemos na atualidade. Nosso olhar, então, estético se justifica no fato de que a infância foi feita para investigar, estimular a criatividade, promover o livre brincar, incentivando a imaginação da educação sustentável. A conexão com o ato de aprender esteve presente, então, durante todo o processo, desde a seleção dos materiais, a organização do espaço, até a observação e registro dos estudos. Com isso, os contextos eram preparados e retroalimentados de forma que instigassem as crianças a pesquisar, respeitando suas sensibilidades e criatividade. Concomitante a esta proposta de investigação da turma, as crianças também experienciaram propostas com argila dentro do projeto Vivências Estéticas, que ocorreu então nos momentos de atividade das professoras, quando elas saíam para fazer o seu planejamento. Esses momentos também contribuíram para que as crianças apurassem o seu senso estético, além de terem a oportunidade de explorarem a materialidade como um todo, contribuindo para ampliar seu foco investigativo nas sessões organizadas pelas professoras referências. A turma, então, de faixa etária 2 anos da escola, era composta por 20 crianças, 5 no turno da manhã, 7 no turno da tarde e 8 de turno integral. A escola se localiza no bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo, e o relato de experiência ocorreu ao longo de 2023. As interpretações de atitude hermenêutica serviram de base para as análises dos processos de entrada no mundo e de inclusão humana, lançando um olhar crítico sobre o contexto socioeducacional, a fim de contextualizar os temas pedagógicos, políticos, socioculturais, éticos e estéticos de nosso tempo e trabalho. A possibilidade das professoras de educação infantil se afirmarem como investigadoras surge do desejo de se estabelecerem como construtoras de conhecimento profissional relevante para a sua prática. Isso se traduz no alcance e no trabalho participativo com práticas pedagógicas por meio do envolvimento em comunidades de escrita, da reflexão na ação e na autoformação da escola, promovido por projetos solidários e escritas colaborativas interpares. Um processo em que a investigação de professores sobre suas práticas e a colegialidade nos processos de reflexão se consolidam pela redação das mini-histórias, que alimentaram, então, continuamente o ciclo de reflexão e os debates em rede que são desdobrados pelas escritas que essas narrativas provocam. Concomitante à proposta de investigação da turma, as crianças também experienciaram propostas diversas, cujos momentos contribuíram para as crianças apurarem seu senso estético, além de terem a oportunidade de explorar a materialidade como um todo, contribuindo para ampliar seu foco investigativo nas sessões, organizada pelas professoras referências. Então, um pouquinho sobre a pesquisa na educação infantil. A pesquisa fez parte de todo o processo, e na educação infantil, então, a gente acredita muito na ideia de pesquisa, que as crianças pesquisam, criam hipóteses, pensam, elaboram suas ideias. As educadoras, então, se utilizaram da argila para dentro da pesquisa com as crianças. Ao mostrar, então, as obras para as crianças, foi questionado se elas seriam pintadas ou desenhadas, e agindo com as questões indicadas por elas. As crianças enxergaram um carreté, um cesto, então descobriram que as obras foram produzidas com materiais jogados no lixo. Eles diziam: nossa, é a coisa mais linda que eu já vi, lixo vai virar obra de arte. Então, aqui a gente reflete sobre a questão da natureza, das ideias que as crianças foram trazendo também. No decorrer do processo, as crianças foram investigando, foi trazido diversas possibilidades. Inicialmente, a argila
em estado sólido. Depois foi acrescentada água para que as crianças pudessem observar como que essa argila se modificava, como que era pintar também com argila. Outros tipos de argila também foram sendo colocados. Também se teve o cuidado da organização estética das sessões. Então, quando as crianças chegavam, o espaço já estava preparado para que eles pudessem explorar aquele ambiente, para que tivesse realmente um convite estético para aquele momento. Também foi utilizado gravetos nas sessões, pincéis, cortadores, outras questões assim. No início da investigação, então, foi feita uma constelação de possibilidades, onde é como um mapa para guiar o estudo, mas não como um roteiro que devesse ser seguido, mas algo para abrir as ideias. Então, foi pensada ações, foi pensada as representações, os materiais, o planejamento que se utilizaria, assim como de que forma se comunicaria essa aprendizagem, seja por mini histórias, relatos, portfólios, de que forma que isso foi feito. Foi pensado, então, também perguntas que orientassem esses estudos, dentre elas, como relacionam as aprendizagens que já possuem com as novas, como realizam a manipulação da argila, quais as brincadeiras e interações que surgem, como elas encaram a sujeira no sentido de para elas serem uma sujeira, né? Quais as hipóteses que criam sobre o material, como realizam a interação de diferentes materiais com a argila, como percebem a transformação da argila de sólida, líquida e pó, como, enquanto professoras, podemos registrar para, então, documentar de forma potente as investigações das crianças. Então, isso também foi algo que foi se pensado, como que isso ia ser organizado e pensado. As fotos, os registros que as crianças faziam e também as produções foi colocado em certo momento na sala, criado um espaço para que as crianças pudessem, então, ver as suas produções, pensar sobre, interagir, e foi um novo espaço, então, que foi compartilhado. Um outro ponto é o trabalho em companhia, então, que foi realizado junto com a professora de projeto, que acontecia, então, nos momentos de atividade, quando os professores estavam em planejamento, que também a professora oportunizava para as crianças da argila esse contato, para que quando eles chegassem lá na sessão de investigação, na sessão com as professoras referências, eles já tivessem uma referência da argila, já tivessem brincado, já tivessem explorado aquele material, para agora, então, nas sessões de investigação da turma, poder apurar o seu olhar investigativo e estético sobre aquele material. No final do percurso, então, durante todo o processo, foram realizadas mini histórias, imagens, planejamento semanal, que era refletido, pensado. E no final do percurso, então, foi construído uma comunicação para ser apresentada para as crianças e para as famílias. E a gente precisa considerar, então, que construir uma comunicação significa deixar uma marca estética e narrativa de forma visual, audiovisual e escrita de um processo educativo que estamos observando e refletindo. Então, diante disso, as professoras referentes, então, elaboraram uma caixa contendo um livreto artesanal, o relatório de aprendizagem, documentação sobre os projetos envolvidos na escola, argila e estecas para brincar em casa. Então, além da comunicação, também foi enviado material para que essa pesquisa seguisse em casa. No dia da entrega, então, foi organizado um piquenique na escola, como um momento de socialização entre os profissionais da educação e as famílias. Neste dia também foi possível dialogar sobre as aprendizagens e o percurso investigativo da turma. Algumas considerações finais, então. A partir do projeto de extensão investigativa da turma, tendo como referência experiências com argila, foi possível perceber o quanto esta materialidade pode fomentar investigações potentes. Além disso, os professores envolvidos nas experiências formativas de partilha de saberes assumiram o papel de investigadores de suas próprias práticas, o que leva os sujeitos da educação a compartilhar outros contextos, no âmbito de projetos de formação, onde têm a oportunidade de afirmar sua vez e sua voz. Por ser um elemento natural, o momento de exploração possibilitaram aproximar as crianças de sua origem, da terra e dos antepassados, como também oportunizaram brincadeiras e interações ricas em criação de hipóteses, testais, descobertas, solidariedade e aprendizagem. O olhar estético sobre o contexto investigativo assegurou o respeito à sensibilidade, à criatividade, à ludicidade e à liberdade de expressão, trazendo reflexões sobre o brincar. Em tempos de especialista em criar ausências, de criar competências e habilidades com tecnologias que afetam o humano, trazendo consequências de perda na qualidade do sono, na socialização ou até transtornos mentais e físicos, revigoramos o sentido estético de conviver e da própria experiência educacional, com memórias pedagógicas para atuarmos juntos. Ao considerar e acolher a negociabilidade dos materiais, interesses e motivações da turma, as crianças eram convidadas pelo contexto a explorar os artefatos culturais.
Em relação ao projeto Vivências Estética e o trabalho colaborativo, foi possível evidenciar na prática o quanto é importante estabelecer pontes e parcerias no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Quando uma escola entende que a responsabilidade pelo aprendizado dos meninos e meninas é de todos, é possível ir além dos pontos de encontro por conteúdos disciplinares e construir atitudes interdisciplinares junto às crianças, em propostas de participação investigativa, na alegria no ato de conhecer. A comunicação dos aprendizados foi um fator determinante para que a comunidade escolar conseguisse acompanhar todo o processo de investigação da turma. Por meio das mini-histórias e da caixa entregue no final do ano, o percurso investigativo foi registrado de forma física e visual, possibilitando que este atravessasse o tempo, não estando estancada apenas no momento presente. Foi possível perceber o quanto as crianças se desenvolveram através das observações, reflexões e análise dos observáveis. Estes momentos só são possíveis em uma escola democrática que respeita as infâncias, os professores e as crianças, possibilitando momentos de planejamento para estudo e retroalimentação das propostas. Foi importante também ter um planejamento flexível, adaptando-se às demandas das crianças e da escola, respeitando a singularidade e o exercício dialógico de olhar, de estudar juntos, de criar e cultivar as energias vitais em interconexão com a cultura da comunidade. Então, foi um trabalho colaborativo ao longo do ano, que estabeleceu diversas pontes e que hoje serve de comunicação, de reflexão sobre as aprendizagens das crianças. Obrigada!